Graça e paz. Na palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje é o culto de quebra de maldições e cura interior, libertação. E uma das coisas mais importantes para sermos libertos é reconhecermos a realidade e a verdade, né? Muitos têm escondido o pecado. Não, a gente tem que ser esclarecido acerca do assunto para depois o Espírito Santo agir e nos libertar. Então, o assunto de hoje é bastante importante, é sobre alcoolismo. E nós queremos ser esclarecidos primeiro a verdade sobre o alcoolismo, tanto na área técnica e também na área espiritual. Por isso eu chamei a Andréia para responder algumas perguntas. Então, a primeira parte da ministração vai ser com a Andréia e a segunda parte é uma área mais espiritual, onde o pastor Tomás vai estar ministrando sobre esse assunto na ótica espiritual da palavra de Deus. E eu creio que se você estiver esclarecido diante do Senhor, você vai reconhecendo, pelo menos reconhecer a verdade. A mentira é do inimigo, mas a verdade liberta, tá? Então você vai ser esclarecido e depois seja aberto para que o Espírito Santo venha te trazer libertação. Tá bom? Então, primeiro André e logo a seguir o pastor Tomás. Boa noite a todos, graça e paz. Hoje nós vamos conversar sobre alcoolismo. O pastor Chori me enviou algumas perguntas e como o tempo é bem curtinho, nós vamos começar direto com a primeira pergunta. Alcoolismo é doença ou vício? Eu vou responder todas as perguntas à luz da neurociência. Então eu vou falar o seguinte: o álcool é uma substância que é reconhecida pelo nosso cérebro como uma super recompensa. O que isso significa? Significa que aumenta a liberação da dopamina. Então, cada vez que você ingere uma quantidade de álcool, lá no cérebro libera uma grande quantidade de dopamina. E o que acontece? Com esse excesso de dopamina, ocorre uma dessensibilização justamente em relação à dopamina. Então, você vai precisar de uma quantidade maior de álcool para sentir o mesmo prazer, a mesma sensação prazerosa que você sentiu a primeira vez que você ingeriu álcool. E o que acontece com o passar do tempo? Cada vez essa sensação de prazer, ela é menor. Então você busca ingerir uma quantidade maior de álcool mais vezes. E isso que eu acabei de explicar para vocês é o mecanismo do vício. Então, uma informação muito importante para ficar gravada com vocês é que o álcool é uma super recompensa. O nosso cérebro reconhece o álcool como uma super recompensa. E eu trouxe novamente aquele conceito da adição. Nós já falamos sobre isso anteriormente. Então, o que é a adição? É o consumo descontrolado e compulsivo de alguma substância, apesar dos efeitos negativos ou prejuízos. Quando chega neste ponto, quando se instala a adição, mesmo a pessoa percebendo que ela tem prejuízos na vida financeira, prejuízos na vida familiar, prejuízos na vida profissional, ela já não consegue mais deixar de ingerir álcool. Outra informação muito importante para ficar gravada com vocês: a adição é uma memória que permanece. Isso é muito importante. Segunda pergunta: qual o limite de uma pessoa que bebe somente socialmente e aquela que é alcoólatra? Com essa questão de quantidade, existe até muita discussão, muita polêmica em torno disso.
Mas o que eu trouxe para vocês, na verdade, é a fala de um médico especialista no assunto. O que ele traz para nós? A ciência, mesmo com tantos estudos, ainda não oferece garantias sobre qual quantidade de álcool, mesmo que seja muito pequena, seria segura para a nossa saúde. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Que não existe uma quantidade segura de álcool. Lembrando que o álcool é reconhecido pelo nosso cérebro como uma super recompensa, não vale a pena o risco, porque é uma substância com alto potencial de vício. Terceira pergunta: alcoolismo pode se tornar hereditário? Nós vamos falar sobre duas questões aqui. Vamos falar sobre a questão genética e vamos falar sobre a epigenética, sobre a questão hereditária das marcas epigenéticas. Então, só para a gente relembrar, epigenética é um campo da ciência muito bem estabelecido, com muitas pesquisas sérias. Vamos relembrar. A epigenética mostra que os comportamentos dos pais, o ambiente que criam para os filhos, as experiências de vida que proporcionam aos filhos, moldam o comportamento dos filhos e o comportamento dos genes desses filhos através das marcas epigenéticas. E essas marcas são transmitidas às gerações seguintes. Então, nós temos várias informações importantes aqui. A primeira delas, pais, relembrando, pais, vocês são modelo dos seus filhos. Então, o comportamento de vocês molda o comportamento dos filhos. Então, nós estamos falando aqui de comportamentos aprendidos. Além disso, a epigenética diz que molda o comportamento e o comportamento dos genes. E essas marcas epigenéticas, elas são transmitidas às gerações seguintes. Nós estamos falando aqui de terceira e até quarta geração. Então, o que nós vamos ter? Realmente ele é hereditário. Ele pode se tornar hereditário. Como? Pelas marcas epigenéticas. Então, pais, muita atenção sobre quais comportamentos vocês têm, qual é o ambiente dentro de casa. Muita atenção. E eu trouxe a fala de um outro médico sobre a criação de filhos. Você cria filhos com exemplos e não com palavras. Então, mais uma vez, ressaltando a importância dos comportamentos. Não adianta falar dos riscos se o seu comportamento pai, o seu comportamento mãe, nega aquilo que vocês falam. Muita atenção a isso. Quarta pergunta. Um bebê pode ter sequelas de um pai e uma mãe alcoólatra? Como nós acabamos de ver na pergunta anterior, a epigenética fala sobre marcas epigenéticas e que essas marcas, elas são transmitidas às gerações seguintes, até terceira ou quarta geração. Além disso, eu trouxe aqui uma informação importante que eu acho muito importante sempre relembrar. O que acontece? O que o álcool provoca no cérebro em formação? Eu já trouxe essas duas fotos anteriormente, mas eu quero novamente falar sobre elas porque eu acho muito importante que vocês entendam a gravidade da situação, o quanto o álcool é tóxico, o quanto o álcool destrói um cérebro em formação. Então, nós temos aqui a figura 1. A figura 1 e, na verdade, a figura 2 são de bebês de mesma idade. Eles faleceram com a mesma idade por razões diferentes. Na figura 1, nós temos o cérebro de um bebê normal. É um cérebro normal para a idade. Já na figura 2, você vê o grau de deformação, o grau de destruição desse cérebro. Ele deveria estar como o cérebro da figura 1. Qual é a diferença entre os dois? Na figura 2, a mãe desse bebezinho ingeriu álcool durante a gravidez. Então, olha o que o álcool fez
no cérebro desta criança. Inclusive, essa destruição foi tão grande, o grau de destruição é tão alto que ela veio a falecer por conta disso, que é a síndrome alcoólica fetal. Então, eu acho importante que vocês olhem para essas figuras e entendam que o álcool, ele é perigoso. Ele é perigoso para um cérebro em formação. Por que eu estou ressaltando isso para vocês, pais? Porque esse bebezinho tinha o seu cérebro em formação enquanto ele estava na barriga. Só que as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens também têm o seu cérebro ainda em processo de maturação, em processo de formação. Então, olhando para essas figuras, dá para a gente ter uma ideia do quanto ingerir álcool é prejudicial para esses cérebros. Além disso, eu trouxe a fala de um outro médico justamente abordando isso que eu acabei de falar com vocês. O cérebro das crianças e dos adolescentes não está maduro. Os neurônios estão se dividindo ainda. O cérebro está em plena expansão. Não precisa ser médico para entender que a entrada de álcool no cérebro não ajuda no crescimento, na expansão, na maturação desse cérebro. Não só não ajuda, como prejudica. Porque basta lembrar das fotos dos cérebros do outro slide, o quanto destrói, o quanto danifica, o quanto é perigoso. Quinta pergunta. Uma pessoa pode ser livre definitivamente do alcoolismo em clínicas ou tratamentos especiais? Aí eu vou trazer mais uma vez a visão da neurociência sobre essa questão de realmente se é possível uma pessoa se ver livre quando ela chega no nível da adição. O que nós temos? A adição, relembrando o que nós vimos no início, a adição é uma memória, muitas vezes uma memória permanente. Uma vez que ela é ativada, hoje temos poucos mecanismos para desativá-la. Existem tentativas, mas é uma memória que permanece. Essa é a fala de um médico especialista no assunto. Então veja o que ele traz. Existem várias tentativas de desativar essa memória, mas o que acontece quando uma pessoa passa por tratamentos? Na verdade, ele deixa sim de beber, mas essa memória, esse registro fica no cérebro. Não existe ainda um remédio, um tratamento, um mecanismo que dá conta de desativar permanentemente esta memória ou fazer desaparecer esta memória. Esta memória continua lá, a adição continua lá. Então, isso responde à pergunta. Não é possível se ver livre definitivamente pela ciência do alcoolismo, da adição ao álcool. Sexta pergunta. A pessoa que já foi alcoólatra pode facilmente voltar ao vício? Infelizmente, a resposta é sim. Por quê? Existem relatos até de pessoas que ficaram por 10, 15 anos ou mais do que isso às vezes, sem ingerir álcool. E por alguma circunstância do ambiente, por alguma circunstância emocional, aquela memória ela foi religada. Então ele volta ao vício no mesmo ponto em que ele deixou quando ele iniciou os tratamentos ou foi colocado em alguma clínica de reabilitação. Então isso é muito sério. Eu trouxe novamente a fala do médico especialista. Uma vez tendo a adição, os circuitos cerebrais ficam modificados por muitos anos. Muitas vezes são modificações que se introduzem e são extremamente difíceis de serem revertidas. E para vocês terem uma ideia do que acontece, eu trouxe nesse slide a foto de um neurônio. Na primeira foto você tem um neurônio normal, em seu estado normal. Na segunda foto, vocês podem perceber que já está acontecendo alguma modificação. Ele está entrando em
processo de abstinência. Então, o desejo de usar, de ingerir álcool, ele começa a aparecer. Na figura 3, esse neurônio ele já está sobre o efeito do álcool. Então, olha a diferença desse estado da figura 3 para a primeira. Passado o efeito do álcool, este neurônio ele vai se recompor. Então, olhando a figura 4, já passou o efeito do álcool, ele já se recompôs comparando com a figura 3. Porém, se vocês prestarem bem atenção, dá para ver claramente que ele não se recompôs como a figura 1. Isso quer dizer que essas marcas, essas diferenças, elas são absorvidas por esse neurônio. Ele não volta ao seu estado inicial. E essas marcas permanecem. É justamente disso que este médico disse nessa fala que eu trouxe para vocês. Agora imaginem que cada vez que você está sob o efeito do álcool, sob o efeito de uma droga, essas mudanças, essas modificações vão ocorrendo. Então isso é muito sério, meus irmãos. É algo que deve ser falado, que deve ser discutido abertamente nas famílias. Ingerir álcool é sim prejudicial à saúde, prejudica demais o cérebro. 7ª pergunta. Se tem alguém alcoólatra entre meus familiares, posso ter essa tendência? Pode. O que nós estamos falando aqui? Nós já falamos sobre a herança genética, nós já falamos sobre a herança epigenética. Então, o que nós estamos dizendo? Que existe uma predisposição genética e existe uma hereditariedade epigenética. Então, é muito fácil a gente observar o histórico familiar. Então, você olha o pai, a mãe, avós, tios, parentes próximos ou parentes distantes. Se você tem viciados ou aditos, então já é um sinal de alerta. Você tem uma predisposição genética a desenvolver o vício. Porém, mesmo que você não tenha uma predisposição genética, que você não encontre, na verdade, algum parente que você reconheça como tendo problemas de vício ou de adição, não vale a pena mesmo tentar ou consumir álcool. Por quê? Porque é uma super recompensa, tem uma alta capacidade de viciar. Então, muito cuidado, meus irmãos. Não é porque não encontrou um alcoólatra na família que está liberado. Não é assim. Eu trouxe, inclusive, um conceito que eu gosto muito. Quem gosta de história já reconhece o que mostra essa figura. Mostra um cavalo de Troia. Cada vez, em cada gole, cada vez que você ingere álcool, você está colocando para dentro de si um cavalo de Troia. E qual é o conceito do cavalo de Troia? Festa, é um presente, é alegria, motivo de comemoração. Mas o que tem dentro do cavalo de Troia? O cavalo de Troia vem recheado de soldados, inimigos, adversários, prontos para matar, roubar e destruir. Então, cada vez que você ingere uma quantidade de álcool, você está colocando para dentro de si um cavalo de Troia recheado de soldados, inimigos, nossos adversários, que vêm para matar, roubar e destruir. Então, muita atenção, meus irmãos. Isso é uma figura, parece até um pouco divertido isso, mas é muito sério mesmo. 8ª pergunta. Quais as consequências físicas de um viciado em álcool? Então, novamente, eu estou falando à luz da neurociência. Então, eu trouxe em especial focado no cérebro. No início, o álcool libera prazer, relaxamento e desinibição. Então, parece que é uma festa, que é bom, que tudo que o álcool trouxe foi bom. Porém, ele altera a química do cérebro. Nós vimos isso naquelas figuras. Afeta a memória, afeta o equilíbrio, pode provocar demência, convulsões, resumindo, danos cerebrais e distúrbios mentais. Isso, meus irmãos, porque eu estou falando só da questão cerebral.
mas é fato já conhecido que o álcool está associado a uma série de outras doenças, então muito cuidado. Eu trouxe a fala de um outro médico agora, especialista também. O álcool é a única substância química que conhecemos que afeta de forma negativa ou deletéria todas as células do corpo. Não tem nenhum veneno, por mais poderoso que seja, que afete todas as células e todos os sistemas do corpo. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Esse médico compara o álcool ao veneno e ele diz que não tem nenhum veneno conhecido que seja mais destruidor do que o álcool. Então, é para a gente pensar muito seriamente sobre isso. E eu trouxe resultados de pesquisas que são pesquisas bem recentes. A primeira pesquisa trouxe como resultado que o consumo de álcool acelera diretamente o envelhecimento celular, no caso, e o aparecimento de doenças como Alzheimer, câncer e doença arterial coronariana. Isso é muito sério. Na pesquisa 2 trouxe algo polêmico. O consumo de apenas 2 taças de vinho por semana é suficiente para causar acúmulo de ferro no cérebro, provocando um declínio cognitivo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que consumir 2 taças de vinho por semana está associado a pessoa ficar menos inteligente. Declínio cognitivo significa menos inteligente. Acredito que ninguém queira ficar menos inteligente. Então aqui traz que essa questão dessa quantidade tão pequena, ela já é prejudicial ao cérebro. E para terminar, eu trouxe uma última pesquisa que foi feita por mim há um tempo atrás na própria ICM com jovens. Ela foi uma pesquisa online que foi entregue de forma anônima sobre o consumo de álcool. Então, o que nós temos? Eu separei entre homens e mulheres. Nós temos que 45% das mulheres que responderam, das jovens mulheres que responderam à pesquisa, declararam consumir álcool. Desses 45%, 17% declararam ser um consumo intenso. Mas um detalhe me chamou muita atenção nessa pesquisa. Entre essas que declararam consumir, havia uma adolescente de 12 anos que declarava consumir de forma intensa o álcool. Meus irmãos, isso é muito sério. Imagina o que esse álcool está fazendo no cérebro dessa adolescente. Então, pais, atenção com o que está acontecendo dentro de casa. O consumo de álcool agora é entre os homens jovens. 80% dos jovens que responderam à pesquisa declararam consumir álcool. Desses 80%, 40%, meus irmãos, declararam um consumo intenso de álcool. Mais uma vez, relembrando, essa pesquisa ela foi feita com os jovens da ICM. Então, meus irmãos, isso é muito sério, isso é um alerta. Eu espero que todas as informações que eu trouxe para vocês hoje, que não são baseadas na minha opinião, são baseadas na ciência, resultados de pesquisas, são resultados muito sérios que comprovam o quanto o álcool é prejudicial. Então, meus irmãos, falem sobre isso, conversem em família sobre isso. Alertem nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens do quanto isso é nocivo, do quanto isso é prejudicial. Eu espero que essas informações sejam úteis, que tragam bênção para as famílias de vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço vocês tirarem um tempinho para me ouvir. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Boa noite. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz seja com cada um dos irmãos. Fui convidado para responder umas perguntas, creio que são muito importantes e que muitas pessoas têm perguntado. As perguntas têm a ver com a bebida e se o crente deve ou pode beber. Então, a primeira pergunta é, sendo cristão, mesmo sendo liberto, posso voltar a este vício? Então, em João capítulo 8, versículo 34,
Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E a Bíblia também diz: a gente se torna escravo daquilo que realmente nós praticamos, nós cedemos. No caso da bebida, tem pessoas que bebem uma bebida, vinho, cerveja, seja o que for, e não se sentem amarrados. Mas quando uma pessoa se entrega a Jesus, é nascido de novo, muitas vezes voltar a beber aquilo é abrir uma porta para uma nova escravidão. Uma vez, muitos anos atrás, a gente celebrava a ceia do Senhor com vinho mesmo, não suco de uva. E uma vez, um grupo de irmãos de uma casa de recuperação chegou perto, criando uma amizade conosco, e convidamos para que viessem para a reunião. E eles vieram, justamente era a ceia do Senhor. Era um grupo grande, não me lembro se umas 20, talvez, pessoas. E na hora da ceia, ao servir o pão e o vinho, depois um deles chegou e disse: pastor, você está me fazendo pecar? Porque Deus me libertou disso, e agora está me levando de volta. Quer dizer que para este irmão e muitos, nunca seria aconselhável beber, porque era algo que o escravizava no passado. A próxima pergunta é: como ser liberto sem uma clínica especializada? Posso ser liberto somente com a oração? A resposta fácil seria sim, pode, através da oração, mas muitas vezes tenho percebido que através de uma clínica ou de outros ajudando é muito, muito melhor. Teve uma vez alguém que leu aquela passagem bíblica: se tiver fé como o grão de mostarda, pode dizer este monte: arranca-te e vai para o fundo do mar. Então, ele estava pensando: puxa vida, então eu vou falar para esta montanha ir embora já. Só que a montanha não foi. Em alguns momentos, algumas vezes, as montanhas vão mesmo, só com uma palavra de ordem, né? Com fé. Mas outras vezes, aliás, parece que essa mesma pessoa teve uma visão da parte do Senhor e Deus mostrou uma colher, ou seja, uma pá. E então Deus disse para a pessoa usar essa pá. E essa pessoa foi tirando terra aquele monte, até que acabou realmente com aquele monte. Levou muito tempo, mas era fé do mesmo jeito. Na primeira instância, era fé imediata da palavra, e a montanha foi embora. Na segunda instância, foi fé de pá, pasada por pasada, até que aquele monte se removesse. Mas em todos os dois casos era fé. Então nós podemos orar sim para ser libertos imediatamente de um vício, mas a Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Quando Lázaro foi ressuscitado, Jesus o ressuscitou, ele teve vida novamente, ele reviveu. Mas Jesus disse para os outros: desamarrem-o e deixem que ele vá. Então ele precisava da ajuda dos outros para se desamarrar. Ele não conseguiria nunca se desamarrar da mortalha, daquelas faixas que o envolviam. Então, assim também, muitas vezes nós precisamos dos outros. Pode ser uma clínica, pode ser um grupo de irmãos que estão nos ajudando, ou tem ministério próprio para isto. Próxima pergunta: como cristão, eu posso ser liberto de imediato, sem nenhum esforço? Acho que essa pergunta é muito parecida com a pergunta anterior. A resposta é sim, pode, mas eu sem esforço não concordo. Precisamos confiar no Senhor. Agora, o grande esforço é Jesus que já fez. Ele já morreu e deu sua vida na cruz por nós. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas da nossa parte, nós precisamos agir.
A palavra do Senhor diz: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está na palavra. E eu creio que essas obras de fé, no caso, seria confiarmos no Senhor e tomar passos definidos na direção da vontade do Senhor. Eu creio que Deus vai abençoar. Próxima pergunta: a Bíblia permite o cristão beber bebida alcoólica? Eu diria o seguinte, na Bíblia era cultura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, das pessoas beberem vinho domesticamente, nos seus lares, com as refeições. Não era bebida forte, mas era alcoólica. O que a Bíblia diz, que nós não devemos nos embriagar. E a Bíblia é bem clara em relação a isto, que nós não devemos ser dados ao vinho. Há uma diferença de ter um costume cultural, vamos dizer, se vivêssemos no Oriente Médio ou ao redor do Mediterrâneo, naqueles países que por séculos e milênios bebem domesticamente, com a família, com a refeição, mas não para se embriagarem. E então a palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E a palavra do Senhor diz também em Provérbios 23, 31, que nós não devemos olhar para o vinho quando ferve no copo. Em outras palavras, bebida forte, bebida alcoólica. Também os sacerdotes e seus filhos no Antigo Testamento que serviam no templo eram proibidos para eles beberem vinho durante o serviço. Em suas casas era outra coisa, mas eram proibidos de terem bebido e depois tentar servir ao Senhor na sua presença. Creio que podemos aprender muito disso. Próxima pergunta: pastores podem beber bebidas alcoólicas? Eu diria a mesma resposta: sim, mas não sejam dados ao vinho. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo acho que 3, que falando sobre os presbíteros, e em Tito, capítulo 1, que os bispos, os presbíteros, não devem ser dados ao vinho. Então, não é que não podem beber, a Bíblia nunca proibiu que bebessem, a não ser, que, como no caso que citei do Antigo Testamento, servindo no templo ou no tabernáculo, não poderiam. Mas no Novo Testamento nós percebemos que não podem ser dados ao vinho. Eles podem ter o vinho, mas o vinho não deve ter eles. Próxima pergunta: membros sem títulos na igreja podem beber bebida alcoólica? Eu creio que é a mesma resposta. Eu creio que porque a Bíblia fala em outro lugar, com moderação. A Bíblia diz beber com moderação. Inclusive, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, que era um pastor, que era um líder na igreja, alguns dizem que era um apóstolo também, que devido aos seus problemas de enfermidades frequentes no estômago, que não deveria só beber água, e sim um pouquinho de vinho. Que tinha um efeito medicinal e ajudaria no caso. Próxima pergunta: uma pessoa alcoolizada pode ser opresso por demônios? Pode ficar endemoniado? Eu diria o seguinte, eu diria que sim. Sim, essa pessoa pode sim, não imediatamente talvez não na primeira vez, segunda vez, mas chega a hora que o inimigo, o demônio, vai realmente montar em cima da fraqueza da pessoa. O vício, qualquer vício, abre a porta para o inimigo. Qualquer vício. O vício da maledicência, por exemplo. O vício de pornografia. O vício de bebida, de drogas,
de cigarro, são todos vícios que capturam as pessoas. E quando a pessoa está realmente entregue ao vício, ele está abrindo uma brecha muito grande para a atuação do inimigo, que se aproveita da questão. Então, eu creio e diria o seguinte, alguém pergunta, pastor, o senhor bebe? Não. O senhor poderia? Sim, claro que poderia. Por que não? É uma opção. É uma opção. Eu e a minha esposa tomamos uma atitude de não beber. Às vezes eu comprava vinho para minha esposa fazer sagu em casa. Já é diferente, né? Porque o álcool vai embora no calor. Mas, gente, eu não condeno aqueles, quem quer que sejam, que bebem com moderação. Em casa, por exemplo, com a refeição. Mas a Bíblia totalmente condena o embriagar-se, o ser dado ao vinho. Eu prefiro dominar do que ser dominado. Eu quero ser dominado pelo Espírito Santo, mas não pelo vinho. Então, é uma opção que nós tomamos. Outra razão muito importante é a questão de testemunho, porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer nada que venha ofender ou escandalizar o nosso irmão. Paulo disse, se eu comendo isto ou bebendo aquilo for escandalizar o meu irmão, então nunca mais beberei isso, nunca mais comeria isso. Então é uma maneira de dizer que a gente não vive só em função de si mesmo. Muitas pessoas escandalizaram outras pessoas pela sua própria liberdade. Paulo disse, você tem liberdade para fazer, não pesa na consciência, então vai firme. Mas se isso fizer teu irmão tropeçar, então você está pecando. Então, acho que devemos pensar desta forma. Tudo me é lícito, nem tudo convém. Posso beber? Claro. A Bíblia proíbe? Não. Mas aquilo pode fazer mal para o meu irmão? Sim. Então, e pode até, eu vejo o seguinte, muitos dizem, pastor, não tem problema, eu dou um jeito, eu controlo, eu tenho moderação. Mas eu já vi muitos serem apoderados através do vício e ficarem dados ao vinho devido às vezes, orgulho, às vezes o sentimento de achar que eu posso, eu venço isto aí, aquilo, mas acaba sendo vencido. Então eu prefiro ficar longe. Eu prefiro louvar o Senhor e não ter esse problema. Vamos orar hoje. Vamos orar em função da libertação de vícios. Se você está tendo um problema de vícios, qualquer problema, não só de bebida, mas outros problemas quaisquer, vamos orar agora. E vamos crer numa libertação. Pai, eu te louvo porque a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, a tua palavra diz, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E que nós não devamos nos submeter outra vez ao jugo da escravidão, Pai. Pai, liberta os meus irmãos, as minhas irmãs, os que estão percebendo, os mais novos, os mais velhos, que seja, liberta de todos os vícios, Pai. Pai, nós não queremos, Senhor, ter nada que nos domine a não ser o teu amor. Pai, em nome de Jesus, cria em nós, Senhor, um castelo forte. Tu és este castelo. Que nossa alma seja protegida pela tua palavra, por estarmos cheios do teu Espírito, Senhor. E que todos os ataques do inimigo sejam fúteis, porque não consegue penetrar este castelo que tu és, Senhor, na nossa vida. Pai, se algum irmão ou irmã está com problema e já tem vícios e querem se livrar, fortalece, Pai. Repreendemos agora todo o poder do inimigo. Repreendemos, Senhor, todo o poder do inimigo e todo o poder do vício, no nome
na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai, vem me quebrar.